Olá, bem-vindo outra vez aos nossos estudos aqui no Evangelho de João. Estamos agora no capítulo 1 ainda, né? Não saímos do capítulo 1, mas nós temos muita coisa interessante aí nesses capítulos, nesses versículos que falam, que João vai tratar dos primeiros contatos de Jesus com os seus primeiros discípulos. Nós já estamos aprendendo algumas coisas muito importantes a respeito dessa relação com Jesus. E hoje, então, nós queremos ler aí a partir do versículo 43, e ainda do primeiro capítulo. Então, vamos ler. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, mais uma vez estamos aqui com a Tua Palavra e queremos aprender, Senhor, a se comunicar contigo através dela. O Senhor é Espírito e está sempre se comunicando conosco. Mas o Senhor, pela Tua misericórdia tremenda, se encarnou para que nós pudéssemos ver a face do Filho de Deus, a face do Deus encarnado, que se comunica, nos ensina e nos tira de uma vida completamente caída, de pecado, para uma vida que estabelece e é estabelecida pelo Senhor, que é chamada do Teu reino, onde o Senhor reina, onde o Senhor é o nosso Senhor. Nós queremos aprender, e Senhor, aplica também àqueles que estão começando a ler a Tua Palavra, ou aqueles aqui que já têm algum tempo ouvindo a Tua Palavra, mas ainda sentem dificuldades, ou aqueles que ainda são indiferentes com a Tua Palavra e a verdade que é o Senhor. Nós agradecemos pela Tua misericórdia de se compadecer e se manifestar como homem aos homens. No Teu nome precioso que nós oramos. Amém. Muito bem. Nós vimos na última lição os primeiros encontros dos primeiros dois discípulos, que na verdade eram três, né? Os dois primeiros que, ouvindo João falar que eis aí o Cordeiro de Deus, seguiram Jesus. E lá era, na verdade, um era André, o irmão de Simão Pedro, e outro não foi descrito aqui no versículo 40. Mas, como João era bastante bem simples, né? E ele não quis colocar o nome dele, mas absolutamente, ou quase certo, né?
era João, que próprio evangelista, que estava ali, aqueles dois que seguiram a Jesus. E nós queremos voltar aí a falar, começando, né, este encontro de Natanael, que é interessantíssimo para nós, mas para a gente poder entender melhor essa comunicação dos primeiros discípulos com Jesus, nós precisamos entender bem, né, o que, na verdade, foi falado aí no versículo 41, onde André encontra Simão e fala: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, esta visão de Messias tem uma relação direta com aquele que resgataria Israel, aquele que salvaria Israel. E esse que salvaria Israel era o ungido do Senhor. E esse termo ungido, ele, claro que vem lá do Antigo Testamento, do povo hebreu, e quem eram os ungidos do Senhor? Na verdade, eram os sacerdotes, eram o rei, né? Eram aqueles que estavam na liderança e eram ungidos de Deus, ungido do Senhor. Claro que existia um ritual de unção, onde se derramava o óleo, né, sobre a pessoa, né, e esta era a unção. E aí essa pessoa era capacitada a exercer a função dentro do sistema judaico. Mas o ungido era algo muito importante, né, dentro da cultura, dentro da sociedade judaica. E nós vemos, por exemplo, uma relação desta unção, né, quando Davi, por exemplo, é perseguido por Saul, e ele tem a oportunidade de matar Saul. E nós vamos procurar aqui, né, em 1 Samuel, eu tinha marcado aqui, mas vamos procurar novamente. Em 1 Samuel 24, Saul está perseguindo a Davi. Davi era ungido, já era ungido, mas ele não era o rei ainda reconhecido pelo povo. Então, quem estava no trono ainda era Saul. Saul também havia sido ungido pelo próprio profeta e sacerdote Samuel. Né? Mas como ele desobedeceu a Deus, Deus o retirou do trono, tirou do reino, tirou o reino dele e entregou para Davi. Mas ele estava ainda ali no trono. Ele estava perseguindo agora Davi. E Davi tem uma oportunidade de matar a Saul quando ele encontra Saul na caverna, né, em perseguição a ele. E olha só o que Davi vai dizer aí no primeiro capítulo, aliás, no 24º capítulo 24 de 1 Samuel, no versículo 10. Ele diz assim: os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos. Davi falando a Saul. Que o Senhor te pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderia a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, no versículo 11, olha, pois, meu pai, ele chama Saul de pai, né, o perseguidor dele.
vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar. Reconhece e vê que não tem em mim nenhum mal, nenhuma rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares a vida. Então, esta relação com o ungido era tremendamente importante para o povo de Israel. Não é? Mas este ungido, na verdade, aqui era um ungido através do profeta. Mas Israel esperava o ungido que realmente viesse do Senhor, né? Sem nenhuma relação com o ser humano. Alguém que viesse e fosse completamente ungido pelo Senhor. E aconteceu aqui, então, com Jesus. Moisés escreveu a respeito disso, né? Tanto que nós vamos ler aqui, nós já lemos. Né? E, então, esta condição de ungido era tremendamente importante, e Jesus, então, vem aqui como ungido. Daniel vai falar disso também, lá em Daniel, no capítulo 9, verso 25 e 26, depois você lê, e você vai perceber que o ungido do Senhor não seria ungido apenas por óleo ou por mãos humanas, mas seria capacitado vindo do próprio Deus. Bem, então, esse testemunho, não é, que acontece quando Filipe, aqui no caso, Filipe vai levar Natanael até Jesus, ele é interessantíssimo para nós, porque o testemunho sempre foi uma marca importante, né, para levar pessoas a Jesus. Filipe já havia conhecido a Jesus. E ele vai, então, levar a Natanael, né? E uma coisa diferente que nós vemos aqui, quando Filipe vai falar sobre Jesus para Natanael. Ele fala aí no versículo 45, o seguinte, olha só. Disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele não fala para Natanael, achamos o Messias. Não, ele vai falar de uma forma diferente, mas que é a mesma coisa. Né? Quem escreveu do Messias? Moisés. A lei estava lá descrito. Então, não era nenhuma surpresa não deveria ser nenhuma surpresa para os judeus, né, os israelitas, a presença de Jesus. Eles, em algum momento, Jesus viria. Muito bem. E o que vai acontecer neste momento? Né? No versículo 46, né? Então pergunta Natanael, de onde? Perguntou Natanael, de Nazaré? Bem, Felipe falou, de Nazaré, né? É o Nazareno. Né? E aí Felipe vai perguntar assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem ver. Bem, de onde que se esperava o ungido? Não era de uma cidade como Nazaré. Nazaré tinha uma reputação não muito boa. E de onde que se esperava? Se esperava-se de Jerusalém, né? Jerusalém, que era a cidade santa, a cidade dos profetas, a cidade dos sacerdotes, é ali que estava o templo, é ali que estavam os fariseus, era dali que se esperava. Né? Mas é interessante que esta expectativa é uma expectativa humana, né? E todos nós, seres humanos, temos essa tendência a pensar que a beleza, a estrutura, o poder, o dinheiro, as coisas humanas, é dali que vêm as coisas de Deus. E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Não significa que beleza, que dinheiro, né, sejam coisas negativas, sejam pecados. Acontece que quando nós vemos, inclusive nessas coisas,
né? A prioridade, toda a nossa capacidade de encontrar ali conforto, prazer, autossuficiência, nessas coisas, nós quebramos a cara, né? Não é isso que nos dá a verdade, que nos traz a paz. Não é isso. Nós corremos o risco, inclusive, né, de tratar essas coisas, e hoje a igreja corre um risco muito grande, né, de tratar o culto a Deus como algo como se fosse um show. Né? Nós temos palcos, nós temos luzes escuras na igreja, nós temos beleza, né? Não significa que isso seja pecado, tá? Mas nós precisamos tratar essas coisas de uma forma em que são coisas que devem ser suficientes para nós estarmos ali buscando a quem? A Deus. Agora, é perigoso isso. É perigoso. As coisas se estabelecerem, se cristalizarem, e nós acharmos que isso aí, a nossa, o nosso orgulho, a nossa beleza, né, vai fazer com que nós sejamos, então, aceitos pela sociedade, aceitos como glória humana. Jesus nunca aceitou glória humana. Nós vamos ver aqui, inclusive, agora. Vamos correr, então, rapidinho. Aqui, então, aí pergunta a Natanael, então, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, né? Aí, então, no versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Né? Bem, o que Natanael responde? De onde me conheces? O que nós percebemos aqui? Que Natanael era um homem de bom caráter, né? Era um temente a Deus. A gente vai perceber isso. Mas, inclusive, além dele ser uma pessoa assim, e a gente percebe isso, parece que Natanael aqui não está muito à vontade, porque Natanael parece que não gostava muito de ser bajulado. Né? Sabe que aquela pessoa aquele político que chega para você e fala, você é uma pessoa muito boa, né? É mais ou menos isso que Natanael pensou de Jesus, porque Jesus falou, olha, esse aí é um verdadeiro israelita, mas Jesus estava falando a verdade. Quando ele se fala a verdade, não se mente, né? Mas tem que ser verdade. Agora, Natanael interpretou de uma forma, parece que de uma forma meio que como se fosse uma bajulação para ele. Ele falou, de onde tu me conheces? Né? E aí Jesus vai revelar, começa a revelar a sua presciência, né? E Jesus, então, vai dizer o seguinte, né? No versículo 48, né? Respondeu-lhes na metade do versículo para frente, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Não temos detalhe aqui do que ele estava fazendo debaixo da figueira, né? Mas os israelitas, eles tinham uma forma de orar, né? E às vezes eles oravam embaixo de árvore. Não está escrito aqui, tá? Mas poderia ser, porque às vezes poderia Natanael estar ali embaixo da figueira, clamando a Deus e talvez procurando, Senhor, eu quero encontrar, me revela, Senhor, a tua presença, enfim, alguma coisa assim, não é? Que eu estou imaginando aqui. E Jesus diz assim, eu te vi debaixo da figueira, antes, mesmo que Filipe fosse te chamar. E aí vem a admiração, né? E um quebrantamento muito grande, muito forte em Natanael. E aí no versículo 49 ele diz assim, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui existe um quebrantamento, aqui um reconhecimento de que, na verdade, Jesus era o ungido, o Messias, o verdadeiro. Né? Então, veja bem, nós vimos aqui algumas coisas a respeito de preconceitos, inclusive, aí atrás, a respeito de cidade, e nós vemos
esta quebra desse preconceito através exatamente de Jesus. Sabe? Jesus vem e revela-se a Natanael, revela sua presciência e quebra todo esse preconceito de que o lugar, de que a beleza, né, de que essas coisas elas estão num patamar superior a Jesus, a Deus. Quando você conhece a Deus, todas as outras coisas ficam num patamar bem inferior, né? Você perde esse preconceito de querer receber glória, inclusive, humana. E a verdade começa a morar na pessoa, né? E aí, finalizando, né, este texto, que ele é longo, né, mas é importante que a gente entenda o seguinte, né? Jesus disse, então, porque 20 no 50, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui é interessante, né? Porque tem uma relação muito grande com aquilo que Jacó, o patriarca, né, de Israel, viu em sonhos, quando ele estava fugindo lá do seu irmão, Esaú. Ele deitou sobre uma pedra e chamou aquele lugar, inclusive, de Betel, né? E ele viu em sonhos uma escada e anjos subindo e descendo. E Jesus vai dizer aqui, né, que eles, os discípulos, verão isso. Isso se a gente entrar teologicamente aqui nesse, nesse assunto, é interessantíssimo, né? Porque Jesus, na verdade, não é apenas a escada, não é apenas, ele vai falar, eu sou o caminho, né? Ele não é só a escada, mas ele é aquele que comunica Deus aos seres humanos, é aquele que faz a conexão, né, entre o homem e Deus. Ele vai dizer, vocês verão, e na verdade eles viram, né? Muitas vezes eles viram. Os anjos sobre Jesus na porta do túmulo. Na hora que ele foi, por exemplo, assunto aos céus, os anjos estavam ali, todos os anjos estavam ao redor de Jesus. A transfiguração, enfim, tantas outras coisas. Né? Mas o que mais nos chama a atenção é que ele é esta comunicação, em que os anjos estão sobre ele e ele comunica, então, o próprio Pai, né, com os seres humanos. Muito bem, nós vamos ficar então por aqui, e aí nós vamos entrar na próxima lição, no capítulo 2, e o primeiro milagre de Jesus. Tá? Então, fique com Deus, continue lendo a sua Bíblia. Eu sei que você já acabou até a Bíblia, porque, né? Mas fica aí, fica lendo a sua Bíblia, tá?